capítulo 19. Fazendo a nossa retrospectiva do capítulo 18, os versos 1 ao 28, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chega a Corinto. Ele prega em Corinto, lembra-se que ele vai sempre nas sinagogas, conversa com os judeus, convence os judeus da importância da palavra de Deus, de Jesus ser o Messias, ele é o Salvador. Então esse é o discurso dele. Jesus tinha ressuscitado, estava vivo. Este foi o tempo que ele pregou ali em Corinto também. Por conta disso ele sofre oposição, resistência. Mas Paulo vê muitas pessoas sendo alcançadas através da pregação do Evangelho. Paulo recebe uma visão em Corinto e visita as igrejas depois de Corinto. Então ele sai de Corinto e vai visitar outras igrejas, e Paulo conta com colaboradores especiais que o ajudaram na evangelização, na pregação da palavra, que você vai ver Apolo, Áquila, Priscila e outros, mas o Senhor chamou Paulo para ser um evangelista, um disseminador da palavra de Deus, e em Corinto foi algo muito especial. O versículo-chave de hoje para nós é Atos 19, verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus alcançou muitos. E você tem esta grande chance na sua mão de evangelizar, de ganhar almas, falar de Jesus para muitos. E esse é o poder de Deus. A palavra de Deus crescia, se multiplicava. Muitas pessoas chegaram e conheceram o Senhor Jesus. Agora no capítulo 19, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chega em Éfeso. E ele gasta um bom tempo da vida dele ali, 3 anos, pregando, ensinando. Você depois vai poder acompanhar em Apocalipse, quando o apóstolo João fala sobre a cidade de Éfeso. Ele fala que era uma cidade que era para evitar os falsos ensinos, porque havia na cidade muitos falsos ensinos, muitos deuses ali na cidade, a deusa Diana, e havia uma adoração muito intensa a muitos deuses. Também o Senhor chama ali o povo de Éfeso, através do livro do Apocalipse, para voltar para o primeiro amor, para voltar a praticar o amor pelo próximo, a praticar as obras que o Senhor havia chamado e ter esse zelo, essa preocupação com as obras do Senhor. Este foi um momento muito especial em que o apóstolo João fala sobre a igreja de Éfeso. E nós vemos no capítulo 19 que o apóstolo Paulo chega ali em Éfeso e está Apolo também. E ali ele pergunta se eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. A resposta deles é muito intrigante. Nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. O batismo de João fala de arrependimento, de velha vida, de deixar o passado. Mas, aqui neste momento, ele batiza eles novamente, no batismo de Jesus, não de João, e então impõe as mãos sobre eles. Lembra-se da questão da imposição de mãos, que nós falamos alguns estudos atrás, que era a ideia de transferir autoridade, impor as mãos sobre alguém, abençoando pessoas. E ali, tanto falavam em línguas como profetizavam. Foi um momento do derramar do Espírito Santo. E não é regra de que tem que impor as mãos para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Mas, naquele momento, foi a imposição de mãos. E o Espírito Santo veio sobre eles, encheu todos que estavam ali reunidos. E foi algo extraordinário que Deus fez naquele momento na vida daqueles discípulos que estavam ali. Talvez discípulos de João Batista, mas não discípulos de Jesus. Então esta foi a preocupação do apóstolo Paulo, em que ele começa perguntando em que batismo que vocês receberam. Bom, a igreja de Éfeso era a igreja mais importante do primeiro século. Depois da igreja de Jerusalém, de Antioquia, o apóstolo Paulo ficou 3 anos ali ministrando. Uma cidade que naquela época tinha cerca de 200 mil habitantes. E o evangelho se alastrou por toda a Ásia Menor.
Éfeso era uma das cidades mais influentes do mundo naquela época. Ali ficava o centro do culto ao imperador da Ásia Menor e o templo de Diana, o maior edifício da época, atraindo fiéis de todas as partes do mundo. Éfeso era também um grande centro de ocultismo. Você vai ver daqui a pouquinho que nós vamos falar sobre isso, de libertação e tudo mais. Mas havia este cuidado do apóstolo Paulo com aquelas pessoas, porque ele queria que elas fossem alcançadas pelo Senhor e Deus o usou naquele momento. Paulo ensinou 3 meses na sinagoga e ao ensinar na sinagoga ele teve muita rejeição. Então ele foi para um local chamado Escola de Tirano e ali naquele local ele ensinou por 3 anos as Escrituras Sagradas, a questão do arrependimento. Ele falou sobre os judeus, os gregos, falou que ele tinha ido para os gentios e ele pregava publicamente e também nas casas. A igreja de Éfeso se tornou a mais importante a partir dessa 3ª viagem missionária. Dali saíram os obreiros para plantar as igrejas da Ásia Menor. Como foi importante aquele momento em que Paulo prega a palavra, ele ensina e ele convive com os discípulos. Ele treina discípulos, forma pessoas, porque aqueles judeus da sinagoga que não queriam o apóstolo Paulo, ele então vem para cá, da escola de Tirano, e ensina ali. Este Tirano provavelmente era o dono dessa escola e que o apóstolo Paulo utilizava as instalações, as dependências, para pregar o evangelho. Ele ficou 3 anos ali. Em Éfeso ele encontrou 12 homens com um testemunho incoerente, ou seja, eles conheciam Jesus, mas viviam na prática do apóstolo João Batista, e que foi o precursor do evangelho. Mas o batismo deles não era o batismo de Jesus. Por isso que ele batizou novamente. Versículo 4 diz que ele batizou eles, depois o Espírito Santo veio sobre eles, encheu eles com o Espírito Santo, e foi uma experiência extraordinária. E ele diz, olha, eles precisavam crer em Jesus para ser batizados nas águas e batizados com o Espírito Santo. Momento especial para a igreja ali do Senhor. O batismo é um símbolo da velha vida que ficou para trás. Nós afundamos na água. A ideia é que nós somos imersos na água e representa que a velha vida ficou para trás e nasce uma nova pessoa. Ela ressuscita com Cristo. É um símbolo da nova vida, de que a velha vida morreu. A velha vida foi sepultada com Cristo. E eu gosto de usar o texto de Romanos 5, em que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas, nesse momento, eles foram batizados nas águas, lembrando do sacrifício que Jesus fez, em que morte, ressurreição, morte para a velha vida, nasce para uma nova vida. E de repente o Espírito Santo veio, o Pentecostes sobre os gentios, eles foram batizados com o Espírito Santo, tiveram sinais acontecendo. Nós cremos que o falar em outras línguas é um sinal que Deus pode dar, não cremos que é uma evidência, cremos que é um dom que Deus pode dar para quem Ele quiser. Não é regra, não são todos que falam em outras línguas, já disse o apóstolo Paulo. Mas eu gostaria, ele disse, que todos falassem outras línguas, mas não são todos que vão falar, porque é algo que Deus dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E então passaram a falar em línguas, passaram a profetizar, e o derramamento do Espírito Santo foi para todos. Não é para alguns, mas é para todos. Neste momento, os membros da sinagoga começaram a se opor ao apóstolo Paulo. Eles eram incrédulos, não queriam saber do que Jesus havia ensinado, mas o apóstolo Paulo teve uma palavra sábia e, em direção à escola de Tirano, ensinou aquelas palavras, o ensino das Escrituras. E por meio de milagres e sinais, o Senhor confirmava o chamado do apóstolo, confirmava o trabalho do apóstolo, porque muitos vinham, traziam roupas, traziam coisas e eram curadas.
haviam milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. Claro que é Jesus quem cura, mas ele usa eu e usa você. Ele nos usa para curar pessoas e eles foram libertos, endemoniados que estavam possessos foram curados. Era um centro de ocultismo, lembra-se disso? E os milagres foram acontecendo, Deus abre as portas e muitos se convertem. Houve um mover de Deus naquela época e que impactou pessoas e dali saiu muitos obreiros, muitas pessoas que o evangelho alcançou toda a Ásia ali através da cidade de Éfeso. Como é importante esse tempo de ministração ali em Éfeso. Por isso até que nós dividimos o livro de Atos capítulo 19, porque queríamos enfatizar mais essa questão de Éfeso e depois vamos enfatizar mais a segunda parte do texto. E neste momento houve uma situação até engraçada em que os filhos de Seva, que eram de família sacerdotal, a Bíblia diz que eles eram sacerdotes, né? Seva era sumo sacerdote, mas não há registro de que ele foi sumo sacerdote naquela época. Provavelmente havia uma linhagem especial. E eles então, eram 7 filhos, estavam brincando com as obras de Deus. E eles tentavam expulsar o demônio. Eu esconjuro-vos que sai em nome de Paulo, em nome de tal. E foram falando, porque era muito comum naquela época você utilizar os nomes de divindades. Então eles tentavam acertar o nome das divindades para que pudessem exorcizar, libertar pessoas. Mas neste momento eles foram envergonhados, porque eles disseram: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. E então eles apanharam, saíram nus, envergonhados, e houve um grande temor naquela cidade por conta dessa situação. E por fim, você vai ver que a palavra de Deus cresceu poderosamente. Depois dessa experiência anterior, muitos creram em Cristo. E eu gosto dessa expressão que diz a palavra que eles confessavam seus pecados publicamente e as suas obras, denunciavam suas obras, que eram as práticas de feitiçaria, as artes mágicas, queimaram os livros. Imagine a cena, gente. As pessoas traziam os livros nas praças e queimavam, que era uma soma de dinheiro enorme. E ali a palavra do Senhor crescia poderosamente. Para a gente refletir sobre a nossa aula. Primeiro, você já foi batizado com o Espírito Santo? Se você já foi batizado com o Espírito Santo, compartilhe sua experiência com o grupo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque isso, porque Deus prometeu que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É promessa. Não estou dizendo que você vai ter um dom, esse ou aquele, mas estou dizendo que a vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios com o Espírito Santo. Segundo, quais cidades hoje no Brasil que se assemelham a Éfeso e necessitam de ser fortemente evangelizadas? Eu coloquei para vocês nas anotações do pregador um pouquinho sobre essa escola de Tirano e também sobre enfermidades e espíritos malignos, como que nós podemos exercer essa autoridade que Deus nos deu para os seus discípulos para que as pessoas sejam livres. O nosso versículo para memorizar ou para decorar: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana, bom estudo na sua casa e até o próximo estudo, se Deus permitir. Fiquem na paz. Tchau.